Você está com a Bíblia aberta aí, João capítulo 8, a partir do verso 2, onde nós falamos sobre o encontro de Jesus com aquela mulher chamada mulher adúltera, que essa foi uma grande armadilha que os fariseus fizeram. Mas Jesus, porque só o governo romano podia decretar a morte de alguém, e os fariseus disseram: olha, a lei diz que tem que ser apedrejado, o que é que você vai fazer? E aí então, se ele dissesse apedreja, ele estava indo contra a lei romana. Se ele dissesse não apedreja, ele estava indo contra a lei de Deus, a lei de Israel. E então era uma armadilha. E aí então o Senhor Jesus aproveitou aquele momento para ensinar uma das lições mais tremendas da Bíblia. Todos nós somos pecadores. E ele então começou a mostrar que ninguém pode esconder os seus pecados de si mesmo e de Deus. Depois a gente aprendeu também que os mais velhos foram os primeiros a sair, e os mais velhos na cultura daquele tempo eram os líderes das sinagogas, eram os líderes religiosos das comunidades que estavam espalhadas pela cidade. E aí aprendemos que Jesus, está ensinando para a gente que às vezes o fato da gente ter mais experiência de vida e aparentemente mais sabedoria não nos livra de cometer pecados e tolices. Todo mundo começou a ir embora e só ficou a mulher e Jesus, porque ela precisava de uma palavra de Jesus, porque ninguém consegue lidar sozinho com os seus próprios pecados. A gente precisa de perdão e precisa de transformação. E foi essa última lição que Jesus ensinou para a gente, é que ele disse para aquela mulher: vá e não, eu não te condeno, vá e não peques mais. E ele estava dizendo que ela precisava de perdão, mas ela precisava também de transformação de vida. E depois disso começa um debate entre os fariseus e Jesus. E todo o capítulo 8, depois da história dessa mulher, está se travando um debate. E Jesus aproveita esse debate para ensinar como nós podemos ser transformados, como o poder de Deus transforma uma vida. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não consigo lidar com o meu pecado. Então, como é que o poder de Deus trabalha na minha vida? E nós vamos pensar vários versículos que estão no capítulo 8. Ele é bem longo o texto, e eu vou pensar alguns versículos para a gente aprender nessa noite. Versículo 12 é o primeiro deles, onde diz assim: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Como Jesus transforma a vida da gente? O pecado, para muita gente, é um acidente de percurso. A gente vai caminhando pela vida e às vezes a gente não tem consciência de onde a gente está se metendo. Você já se colocou numa situação complicada e depois se disse: se eu soubesse que era assim, eu nunca teria entrado nesse negócio? Já aconteceu isso com você? Eu acho que já aconteceu com todo mundo, fala a verdade, não é? E é disso que Jesus está falando. Como é que o processo de libertação acontece na nossa vida? Jesus estava dizendo, eles começaram a discutir com Jesus, falar que ele não tinha autoridade, quem era ele para falar essas coisas. E Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. O pecado é esse acidente na vida de alguns, acidente de percurso, que pode ser evitado se nós tivermos a nossa consciência iluminada pelos valores do Rei Jesus. E é por isso que ele disse que ele era a luz do mundo. Alguns anos atrás,
eu estava conversando com uma pessoa que estava vivendo uma crise muito grande na sua vida, crise familiar, muito complicada. E ele disse: pastor, eu estou perdido, eu estou me sentindo como alguém que está andando no meio de uma neblina tão densa, que não sabe mais o que fazer, qual o caminho. E eu disse para ele o seguinte: olha que coisa, se você estiver numa neblina muito densa, mas se você estiver num trem, não tem problema. Por quê? As rodas de metal do trem, elas estão presas no trilho. E o que vai acontecer é que o trilho vai conduzir o trem para a direita, para a esquerda, porque esse é o caminho. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo que quando a gente está vivendo essa vida, a gente não tem muitas vezes a percepção de tudo o que está acontecendo à nossa volta. A gente não consegue discernir todas as coisas. Talvez você consiga discernir 90% das coisas que acontecem com você, mas tem um percentual de coisas que acontecem com você no seu dia a dia que você não consegue discernir, e você precisa de uma iluminação que vem de Deus, da graça de Deus. E a transformação começa quando o Espírito de Deus, na presença do Senhor Jesus, começa a dar discernimento, ilumina a vida da gente. Agora, é interessante esse processo de Deus na nossa vida, porque é como se a gente estivesse numa estrada, dirigindo um carro. A gente não é capaz de ver o começo ao fim da estrada. Você consegue ver do começo ao fim da estrada? Não dá, sua vista não alcança. E se você estiver de noite ainda, o máximo que você vai conseguir enxergar, quem sabe com o farol alto ligado, uns 100 metros, com o farol baixo, uns 50 metros, ou quem sabe um pouco mais, ou um pouco menos. Mas o interessante é que se a pista estiver iluminada, nesses 50 metros, nesses 100 metros, você é capaz de viajar a noite inteira e chegar no seu destino. E Jesus está dizendo exatamente isso. Você não vai saber todas as coisas do futuro, o que vai acontecer na tua vida, se você vai ganhar, se você vai perder, mas você vai sendo iluminado dia a dia, passo a passo, e a luz de Jesus começa a transformar a tua vida. Essa luz se tornam valores para você, projetos de vida, porque andar com Jesus é ter a luz que ilumina a vida, que dá nova perspectiva às decisões que nós precisamos tomar no dia a dia. É a luz daqueles valores que vieram do céu e não da mente humana. Olha só o que Jesus vai dizer nos versículos 15 e 16. Ele diz assim: vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. O que Jesus está falando? Ele está dizendo o seguinte: às vezes nós tomamos as decisões da vida e fazemos bobagem, porque a gente está copiando os métodos que as pessoas dessa vida já estão vivendo e fazendo. Eu estava estudando uma questão interessante, como a gente resolve problemas. Como é que uma pessoa resolve problemas? E aí os psicólogos dizem uma coisa interessante: você resolve problemas imitando as soluções que você aprendeu na sua casa. Que coisa ruim, hein? Porque às vezes as soluções que você aprendeu na sua casa são maravilhosas, mas e quando não são? Aí você põe os pés pelas mãos. E a primeira maneira como a gente resolve problemas é copiando os modelos de soluções que nós aprendemos na vida. E Jesus está dizendo o seguinte: agora nós vamos mudar de perspectiva. Você não vai apenas copiar os modelos de soluções que você aprendeu na vida. Eu vou iluminar a sua mente e vou colocar os valores da graça de Deus na tua vida. E você vai agora começar a tomar decisões na vida à luz dos meus valores. Como é que Jesus transforma a nossa vida? Iluminando a nossa mente e colocando dentro do nosso coração valores que transformam o nosso coração.
A segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto com relação a como lidar com esse problema do pecado e ser liberto por ele. Jesus vai ensinar que só Ele é capaz de transformar e perdoar o nosso pecado. E isso vai aparecer no verso 24 do nosso texto, que diz assim: por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. O que Jesus está dizendo é que eu vou repetir os meus pecados, e eu não vou conseguir lidar com as consequências do pecado, quer sejam elas terrenas ou eternas, sozinho. E se eu quiser viver uma transformação de vida, eu vou precisar que Jesus entre na minha história, porque Ele é o único capaz de perdoar os pecados, de restaurar o meu coração, de salvar a minha vida e de me dar um novo projeto de vida. É interessante que Jesus chega no ponto, Ele está brigando com os fariseus estão falando: você não pode, você não tem direito de fazer isso, olha como é que você está fazendo, de que jeito e tal. E Jesus então chega e diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Eles eram líderes religiosos. Vocês vão morrer e não vão resolver o problema do pecado de vocês. Provavelmente ele estava falando dessa arrogância deles. Provavelmente ele estava falando dessa dureza de coração. Provavelmente ele estava falando de todo esse jeito político que eles estavam tentando lidar com as situações. Com certeza ele estava falando de que lá na eternidade eles não teriam chance no juízo de Deus. Mas o que Jesus está ensinando para mim e para você é que se eu não for iluminado por Jesus, e se eu não for perdoado por Jesus, e se não houver na minha vida uma intervenção do poder de Deus, eu vou continuar andando em círculos. Você conhece aquela expressão, né? Cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. Você já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? É engraçado, né? Ele quer morder o rabo. E aí então ele põe a cabeça para lá e ele tenta correr na direção do rabo e o rabo sai, né? Porque ele está virando, né? E ele fica dando volta até que ele cansa. Aí de repente ele para um pouquinho, descansa, ele começa a correr de novo atrás do rabo. Não é assim? Tem muita gente vivendo desse jeito. Começa e para, começa e para. Vou começar de novo, vou tentar outra vez. Tem um vício, não consegue se libertar desse vício. Tem uma situação dentro da família, ele promete 50 mil coisas, não faz nenhuma. E as coisas vão acontecendo. A Bíblia está dizendo para você que se você não deixar Jesus entrar aí na tua vida, se você não for iluminado pela graça de Deus, se não houver uma mudança no teu coração, que só o poder de Deus pode fazer, você vai ser que nem cachorro correndo atrás do rabo. É estranho isso. Mas Jesus estava dizendo para aqueles líderes judeus: vocês não conseguem lidar com as coisas que estão dentro do seu coração. E vocês precisam de uma intervenção daquele que veio do céu para abençoar a tua vida. A terceira coisa que ele vai falar aqui é tremenda. Ele vai ensinar para a gente que para a gente poder ser iluminado, ser perdoado, a gente vai ter que viver duas faces da mesma moeda da fé. Como se a fé fosse uma moeda, ela tem duas faces. A primeira face é crer em Jesus. E a segunda face é se comprometer e obedecer a Jesus. A Bíblia diz assim no verso 31, e então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos.
E a próxima lição que Jesus está ensinando é de como a fé é experimentada de maneira prática e libertadora. Se eu quero que Jesus transforme a minha vida, Ele tem que iluminar a minha mente para eu poder discernir as coisas. Eu preciso entender que eu não lido sozinho com os meus problemas e com os meus pecados, senão eu vou usar sempre os mesmos métodos. E eu preciso crer que Ele tem a resposta para mim. E eu preciso me comprometer com aquilo que Ele vai me ensinar. Se você for ao médico e ele faz um diagnóstico, e ele diz assim: olha, garanto para você 100% de chance de cura. E aí então ele faz uma prescrição para você e diz assim: olha, você vai tomar medicação assim, você vai fazer isso, nesse horário, desse jeito. Se você cumprir aquilo que eu estou ensinando para você, é tranquilo, vai ser curado. Aí você pega a receita e diz assim: eu creio nessa receita, eu creio no que o médico falou, eu acredito nesse negócio, mas não compra o remédio, não toma o remédio, não faz nada do que ele mandou. Você vai ficar curado? Uma vez eu estava no hospital, né, e foi engraçado isso aqui, né, porque a pessoa tinha que fazer um exame, um raio-x. Aí a pessoa fez o raio-x e falou: vou embora. Eu falei: por que você vai embora? Não, eu já fiz o raio-x, mas você passou no médico? Não, já passei pela máquina. Ele achava que o raio-x já tinha resolvido tudo. E às vezes a gente pensa assim, né? Eu já passei pela máquina religiosa, eu já passei pelo processo. E na verdade não é assim que funciona. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: olha, eu vou iluminar a tua mente, eu vou perdoar os seus pecados, mas eu vou te ensinar um novo jeito de viver. E eu vou escrever no teu coração os valores que você vai ter que perseguir. E aí a gente começa a dar passos de fé, porque a fé tem dois lados: o crer e o obedecer. E aí eu vou sentir dificuldades nesse processo, eu vou precisar do poder de Deus agindo na minha vida, porém eu estou começando a dar passos de fé. E são esses passos de fé que vão me ajudar a construir uma nova vida. Mas Jesus continua aqui a ensinar para a gente isso. E é tremendo isso. É tão forte isso que Jesus falou, que é tão importante a gente encarnar os valores do reino de Deus na nossa vida, que quando ele terminou o sermão da montanha, ele falou algumas coisas tremendas. A primeira delas é que ele contou uma historinha. Ele disse assim: olha, tem duas pessoas que construíram uma casa. Uma construiu a casa sobre a areia, outra construiu sobre a rocha. Aquele que construiu sobre a areia, quando veio a tempestade, a casa caiu. Mas aquele que construiu sobre a rocha, mesmo no meio da tempestade, a casa ficou firme. E ele disse: olha, aquele que construiu sobre a rocha é aquele que creu na minha palavra e colocou como alicerce da sua vida os valores que eu ensinei, está me obedecendo. Se você diz que crê em Jesus, que você é um cristão, mas você não está disposto a colocar em prática os valores dele na tua vida, então quero dizer para você que essa crença não vale absolutamente nada. E na primeira tempestade, com crença e tudo, você vai cair. E vai cair nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades. E você vai se tornar outra vez o cachorro que está correndo atrás do rabo, porque você está repetindo as mesmas coisas que você fez. É tão forte isso, que Jesus vai falar ainda no final do Sermão da Montanha. Não é toda pessoa, Mateus 7, 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Como é que eu sou transformado? Primeiro, Jesus ilumina a minha mente. Depois, Ele perdoa os meus pecados e me ensina valores novos. E se eu me comprometer com Ele, com esses valores, eu vou começar a dar os passos de fé. Eu diria que esta é a minha parte.
na obra da transformação. Mas Jesus vai começar a dizer para a gente agora o que vai acontecer do outro lado. Quando eu começo a dar esses passos de fé, o céu começa a se movimentar a meu favor. E algumas coisas tremendas de Deus começam a acontecer no mundo espiritual a favor da minha vida. Deus tem mais coisa para fazer na tua vida. Deus tem uma bênção para derramar para você. Deus tem alguma coisa nova para fazer sobre você, sobre a tua história. E Ele começa, às vezes a gente não consegue entender isso, mas Deus vai lá e começa a levar lá para cima, na presença dEle, Ele começa a abençoar-nos assim. Mas Ele não para aí. Tudo quanto o inimigo colocou de algema, de prisão, vem o Senhor com o seu poder, arranca aquelas algemas e aprisiona aquele que nos aprisionava, porque Ele é poderoso para fazer isso. E Ele continua trabalhando na nossa vida, e Ele transforma a nossa vida agora, de pessoas que antes não conseguiam compreender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, em pessoas que dia a dia vão se tornando amigos íntimos do Todo-Poderoso. Você vai orar e Ele vai responder. Você vai poder ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai caminhar com você aí dentro do coração. E essa é a essência do Evangelho.